E com muita satisfação, muitíssimo obrigado, Paulo Trabalho, por aceitar nosso convite, por vir aqui. A gente agora vai finalizar aqui com chave de ouro, né, com a sua participação. Então, todos os pré-candidatos que até agora, né, se colocaram nessa condição de pré-candidatos foram, né, ouvidos, foram recebidos aqui. E eu gostaria talvez de passar primeiro a palavra para Beto Moraes, fazer sua apresentação e aí o senhor fica definitivamente à vontade, o programa é seu. Beto? Rafael, cara, você me pegou de surpresa hoje, mas eu sou um homem movido a desafios, né? E mais ainda nessa área que eu amo, na cidade que eu adoro, né? Que é Posse. E todo mundo sabe da minha paixão pela política, da minha profissão, da minha habilidade com estratégia de campanha política. E mais uma vez estamos dentro dela, né? E hoje realmente eu estou convalescendo ainda de uma virose. E foi uma surpresa para mim esse convite seu. Me sinto muito honrado e muito feliz em poder contribuir com o seu trabalho e ainda por cima entrevistar uma fera dessa, né? Vamos lá, tamo aí. Vamos lá, Paulo, por favor, sua apresentação. Pode desejar boa noite, pessoal. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Boa noite, Rafael. Obrigado à Revista Digital VIP pelo convite. Prazer estar aqui com vocês para a gente falar sobre as nossas propostas, os projetos, nossas ideias políticas, a nossa trajetória também. É uma honra também para mim estar aqui ao lado do nosso amigo Beto Moraes, ele que tem dado uma grande contribuição no desenvolvimento de lideranças, não só da cidade de Posse, mas de várias outras cidades aqui do nosso estado de Goiás e até fora do Goiás. O Beto tem muito conhecimento, sabedoria, ele tem procurado passar isso para as pessoas para que elas possam manifestar o seu próprio potencial, né? Todo mundo é um diamante aí que só precisa ser lapidado e o Beto contribui muito com isso. Eu acredito que ele seja aí um escultor. Tenho visto aí pessoas que eram tímidas e começaram a se desenvolver, a ter uma desenvoltura melhor na política depois que tiveram aí um treinamento com o Beto. Então ele tem uma contribuição muito grande a dar a todos os pré-candidatos e depois candidatos também. Então, Beto, muito obrigado. Uma honra estar aqui ao seu lado. E não foi por acaso não, foi por tudo isso que Beto foi convidado hoje. Normalmente é Toquinho que senta ao lado e toca esse quadro aqui com a gente, mas por compromissos particulares, a gente resolveu antecipar um plano que eu já tinha falado com você, né, Beto? Exatamente. Então, assim, você não estava tão de surpresa assim não, porque eu já tinha comentado com você que eu tinha planos, convidar você, só que seria mais à frente. Aí a gente trouxe agora para participar desse programa. E o objetivo desse quadro, como o senhor é um pré-candidato, a gente quer apenas apresentar os pré-candidatos, trocar uma ideia, conversar um pouco sobre marketing político eleitoral, sobre política local e principal aqui é conhecer o senhor. Lógico que o senhor já é conhecido na região, mas a gente, né, através da nossa dinâmica aqui, o senhor trazendo algumas fotos, a gente comentando, a gente sempre acaba revelando um pouco mais do candidato, suas ideias, e é isso que a gente quer fazer, apresentar o candidato. Então, a gente poderia começar, pode ser, aquelas primeiras fotos que você passou pra gente? Sim. Will, pode soltar, e aí a gente vai comentando, se quiser parar, a gente pausa, o objetivo é realmente conhecer um pouco mais do candidato. Pode ficar à vontade de falar aí. Essa aí é minha casca de bala, né? Minha abelha rainha, minha esposa querida, Jainara. E é o nosso alicerce, né? O alicerce da família que a gente constituiu. Ela e minha mãe, claro, as duas mulheres aí da minha vida, depois minha filha Valentina. Daí meu filho Lourenço também, que a gente está fazendo uma plantação de banana, eu e ele. Ensinando para ele a importância, né, do cultivo, de você plantar uma árvore frutífera também, para depois você colher os frutos dela. Então a gente plantou, dá para ver bem, mas aí são bananeiras, nós plantamos 100 mudas e hoje elas já estão grandes, estão produzindo cachos, então ele tem a maior alegria de ter participado também desse plantio. Isso é lá na roça lá. Paulo, eu até pedi para segurar um pouco para a gente não ir atropelando, porque cada foto a gente pode entrar mais em detalhes. Fale um pouco da sua... o senhor é de onde? Veio para cá, para Posse? Quando? Como é que foi a sua história aqui? Cheguei em Posse em 2003,
né? Vim com uma família, meu pai é agricultor, sou filho de agricultores, também nasci e criei nesse meio, na roça, na agricultura, gosto muito, sou apaixonado. A roça, assim, o interior, ele nos traz muita paz, né? E também nos ensina o valor do trabalho braçal, porque antigamente, hoje já tem mais tecnologia, mas do tempo do meu pai, do tempo que eu aprendi como criança, era na enxada, era na matraca. Meu pai plantava as primeiras roças dele na matraca mesmo, era na foice, era você cortar e bater numa trilhadeira, o feijão, o milho, né? Quebrar milho na mão, lavrar com arado de boi. Então essa foi a infância do meu pai, a qual eu peguei uma parte também. As coisas foram evoluindo, né? Hoje, graças a Deus, tem muita tecnologia, mas é uma coisa que eu gosto muito. Duas coisas que eu gosto muito, né? Tanto o cultivo da terra, quanto a política também, com a qual eu me identifico. Fui presidente do diretório acadêmico da UEG, e aí acho que a gente nasce com um espírito de liderança, né? Me tornei presidente do diretório acadêmico. O senhor formou-se aqui? Formei na UEG de Posse, no curso de Tecnologia Agropecuária, e ali eu aprendi, né, esse espírito de liderança, defendi várias pautas de interesse dos universitários, dos colegas, como a carteirinha de meia de estudante, que dava direito a meia entrada. Foi uma luta nossa, a gente conquistou, valia para eventos culturais, foi muito bacana isso, você fazer valer o seu direito. E lá, isso em 2009, 2008, eu já sonhava em um dia ser candidato a deputado estadual. E isso há 10 anos antes de eu me candidatar. Então acho que Deus coloca o sonho no coração das pessoas, né? A gente sonha, mas quem coloca os sonhos no nosso coração é Deus. Passaram-se 10 anos, eu me formei em 2009, fui para a fazenda trabalhar, ajudar a família, meu pai, e 10 anos depois eu recebi um convite para ser candidato a deputado estadual. Olha como são as coisas, né? Falei, chegou a minha hora. E aí eu encarei, abracei mesmo, e pouca gente acreditava, porque se eu nunca tinha sido candidato a vereador, nada disso, mas eu tinha um espírito. Eu tinha esse espírito e eu acreditei, fui atrás, com o apoio da família, de alguns amigos, a gente rodou o estado todo, e eu consegui ser eleito, né, o primeiro deputado estadual aqui de Posse, e tinha essa missão de colocar Posse num patamar, um patamar estadual. Levei o nome de Posse com muita força para dentro da Assembleia Legislativa. Antes poucas pessoas ouviam falar de Posse, Posse passou a ser muito conhecida dentro do estado a partir do momento que Posse teve uma cadeira na Assembleia Legislativa. A partir daí, vários deputados começaram a enxergar essa cidade com outros olhos, perceberam que aqui tinha um potencial muito grande, haja vista que hoje muitos vêm visitar, muitos querem trazer emendas para cá, e antes o que vinha para cá eram pequenas ambulâncias de 60 mil reais, que era costumeiro os deputados mandarem para cá. Mandou uma emenda para Posse, 60 mil reais. Uma ambulância daquelas comum, que não é nem uma UTI móvel como essa que nós mandamos agora recentemente. Mas graças a essa visibilidade que a cidade teve, ela passou para um outro patamar. Bom, eu acredito que eu consegui fazer um bom trabalho como deputado estadual, lutando pela vinda da Policlínica, que estava em uma obra parada. A gente conseguiu, nas tratativas com o governo do estado, mostrar a importância disso. Foram prometidas 17 policlínicas no estado, Beto, e apenas 6 ou 7 foram concluídas. Então ficaram faltando aí 11 policlínicas, 10, 11 policlínicas da promessa. E Posse recebeu uma delas porque aqui tinha um deputado estadual da base do governo. E hoje facilitou muito a vida das pessoas que não precisam ir tanto para Goiânia fazer os exames de alta complexidade, como ressonância magnética, tomografia, que é tudo gratuito na Policlínica, e também a hemodiálise, que foi era um sonho antigo dessa cidade, ter hemodiálise. Nós conseguimos fazer esse sonho também tornar realidade. Então a gente provou que muita coisa que parecia impossível desde a nossa eleição até essas conquistas, a gente provou que sim, é possível. Quando você quer, corre atrás, tem boa intenção e você pensa sim em ajudar o próximo e fazer o bem para o município. Bem, acreditei que fiz o meu papel como deputado estadual, trouxe mais de 8 milhões de reais de emendas para Posse, e depois eu quis colocar Posse num patamar federal, né? Agora é a hora de levar a cidade de Posse para dentro da Câmara Federal, ocupar uma cadeira no Congresso Nacional. Por isso, tomei a decisão de ser candidato a deputado federal em 2022. Também teria muito mais recursos para trazer para cá, né? E eu não sou daquele cara de ficar estagnado, não gosto de ficar estagnado, eu gosto de crescimento.
Eu não queria fazer carreira política e ficar, como muitos, nada contra, 5, 6, 7 mandatos, né, ali. Não é o meu perfil. Meu perfil seria ser estadual, federal, senador e ir crescendo, né? Esse é o objetivo. Mas Deus sabe de todas as coisas. Eu acredito que tudo não passa de uma preparação. Se Deus quis que fosse assim, é porque Ele estava me preparando para algo maior, e talvez esse algo maior seja fazer uma transformação nessa cidade, que é a nossa cidade, a cidade que a gente praticamente cresceu. Eu vim para cá na minha adolescência, meus filhos nasceram aqui, minha esposa é daqui, neta de Dona Vilma e seu Pompilo, como eu sempre tenho dito, né? Uma família tradicional aqui da cidade, uma família grande, respeitada. Então é uma cidade que a gente ama, que a gente escolheu para constituir família, uma cidade que a gente quer ver bonita, quer ver sorridente, a gente quer coroar novamente essa cidade. Ela sempre foi conhecida como a princesa, a rainha do Nordeste goiano, mas ela está sem a coroa, sem o batom, sem a maquiagem. Então o que a gente quer é coroar a nossa cidade, torná-la uma referência no estado de Goiás em progresso e desenvolvimento, que as pessoas possam vir para cá e saírem falando muito bem. E esse boca a boca, que você é da comunicação, o Beto também, a gente chama que o boca a boca é a melhor propaganda que existe, né? Para qualquer produto. Quando você comenta com uma pessoa que você gostou daquele produto, isso vai longe. Então se as pessoas saírem daqui, vêm visitar Poços, saiu falando bem, que ficou impressionado com a cidade, encantado com a cidade, esse boca a boca corre o estado, corre o país, e isso atrai muita coisa para cá. Então é isso que a gente quer, trazer e colocar Posse nesse patamar de desenvolvimento, que as pessoas venham para cá e saiam falando muito bem, porque ficaram impressionadas. Quero colocar Posse nesse patamar. Nós vamos fazer por essa cidade o extraordinário, algo que a cidade ainda não viu, algo que a cidade não experimentou. A cidade sonha com isso, mas é algo que ela ainda não experimentou, e quem sabe a gente vai até além. Nós temos condições para isso. A minha eleição de deputado estadual me capacitou para isso, me mostrou as portas, os caminhos, as figuras políticas às quais a gente tem conhecimento para buscar recursos. Já dei exemplos disso. Recentemente conseguimos uma escavadeira hidráulica, foi um pedido meu ao senador Wilder Moraes, que prontamente atendeu. Em poucos dias se tornou realidade, trouxemos para cá. Então isso tudo é muito positivo. Agora, a gente estando imbuído da missão como gestor, teremos mais forças ainda para ir atrás de todos esses recursos de desenvolvimento, e Posse vai experimentar o extraordinário, Rafael, pode ter certeza. A gente gosta muito de pontuar na origem, na trajetória, porque eu tenho essa ambição e talvez sempre registrar alguém que está crescendo e lá na frente falar, um programa meu, lá você deu uma entrevista, enfim. E eu gostaria que o senhor falasse desse seu ingresso nesse cenário estadual, como deputado estadual. O senhor não foi prefeito, o senhor não foi vereador, já chegou sendo deputado estadual. Quem foi seu padrinho, quem foi que trouxe você, quem foi que te ajudou nesse momento para chegar a ser deputado estadual? Bem, movido por esse espírito de liderança que a gente desenvolveu, que eu sempre tive, desde criança, desde muito cedo, as coisas vão acontecendo. Como eu disse, Deus coloca os sonhos no nosso coração, e chegou até a mim esse convite através, na época, do deputado federal, delegado Valdir, que era presidente do PSL. Na época, o Bolsonaro ainda era deputado federal e estava se postulando à presidência da República, e ele entrou no PSL. O delegado Valdir em Goiás era o seu representante, tinha um alinhamento muito bom com o presidente, e a partir daí ele tomou conhecimento, né, da minha pessoa aqui na região, e surgiu esse convite então. Na época a chapa eram com 62 candidatos, Beto, a deputado estadual, 62. Hoje são 42, porque na Assembleia Legislativa tem 41 deputados estaduais. Então hoje, pela regra, são 41 mais um. Então são 42 candidatos, mais um, mudou a regra. Na minha época foram 62. Então eu disputei com 62 candidatos, todos com a mesma bandeira, distribuídos pelo estado, alguns de Goiânia, dos grandes centros, de Anápolis, de Goiânia, de Aparecida, de Rio Verde, de Jataí,
E lá o Paulo Trabalho, do interior de Posse, era um deles. E trabalhando muito, acreditando em Deus sempre à frente, com a família, com os amigos, né, que eu sou muito grato, nós conseguimos chegar lá. E eu fui um dos 2 eleitos pelo PSL, que foi na época o delegado Teófilo e depois eu, o Paulo Trabalho. Por alguns momentos eu cheguei a quase não ser eleito, porque tinha uma candidata de Rio Verde, Rio Verde, se não falha a memória, ela é do Sindicato da Polícia Civil, presidente do sindicato, o marido dela é presidente do sindicato. Então pensa, é uma pessoa de muita influência, de muito conhecimento. E por um determinado momento ela me passou durante a apuração dos votos, ela estava com 15 mil votos, e eu acho que quando abriram, eu tinha ficado um pouquinho para trás, quando abriram as urnas aqui da nossa região, que provavelmente abriu primeiro de lá, né, dos grandes centros, então ela foi um pouco na frente. A hora que abriu aqui, que eu tive uma votação muito grande aqui em Poços, foi uma votação excelente para quem não era do meio político. Na primeira eleição eu tive 4.500 votos aqui em Poços, na segunda eu tive quase 7 mil votos. Então nós aumentamos a votação aqui em Poços. E aí eu passei ela. Eu fui para 16.954 votos. Então ela ficou para trás e aí fui eu eleito deputado estadual. Já na eleição de deputado federal, tive praticamente 27 mil votos. Só em Poços 7 mil. E se eu tivesse saído a deputado estadual, certamente eu teria sido eleito novamente, que estaria consagrando aí a nossa aprovação, o nosso trabalho, mas como eu disse, eu queria algo mais para poder ter mais força, ajudar mais, mas como deputado estadual teria sido eleito porque teve deputados que foram eleitos com menos votos do que isso, com 23, com 18, com 19 mil votos, né? Nós tivemos quase 27. Então sou muito grato a todos que acreditam, confiam na gente. Nunca dei R$1 para ninguém em troco de voto, nunca precisei fazer isso. As pessoas sempre acreditaram nas propostas, sempre acreditaram no trabalho, e é por isso que eu trabalho tanto em benefício da população. Diferente talvez daqueles que são eleitos de outra forma. Nós não, o meu compromisso é realmente com o povo. O povo me colocou lá por vontade própria e não por me dever nada. Então o meu compromisso era de retribuir com muito trabalho, com muitas emendas, com muito recurso, com o máximo que eu pudesse fazer, né? Por Posse e também pelo estado de Goiás, que a gente sempre defendeu. Paulo, Rafael, complementando a sua pergunta, o Paulo respondeu tão bem, mas ele respondeu tecnicamente. Eu, como trabalho e amo trabalhar com comportamento humano, né, eu vou falar o que guiou ele realmente. Ele falou o que guiou ele, foi um convite do deputado, do delegado Baldi e tal. Mas o que guiou ele falou aqui há pouco tempo. Há 10 anos antes ele sentiu aqui o desejo. Tudo nas nossas vidas existe de duas formas, de duas maneiras. Primeiro começa aqui e aqui, e depois na vida real. Me lembro, não sei se o Paulo deve se lembrar, que eu fui uma das primeiras pessoas lá em 2018. Tá? Ele foi levado lá no meu escritório por uma pessoa que então era parceiro e acreditava muito, foram parceiro por algum tempo. Né? Já naquela época eu tinha acabado de sair de uma campanha vitoriosa para um vereador e levou lá assim para eu fazer uma análise dele, né? Paulo, não sei se lembra, eu tenho foto disso daí hoje, lá em casa ainda. Lembro. Né? E eu lembrava que eu só achava estranho o Kraus Penhar, né? Para aquele nome não ia pegar, né? Mas depois ele vai explicar o porquê trocou para o Paulo Trabalho. Mas assim, o que levou realmente o Paulo a se tornar um vereador, um deputado estadual, sem ter seguido esse ciclo aí, ele já nasceu com isso. Ele já nasceu com essa missão, com esse chamado. Tá? Algumas pessoas não acreditam muito nisso não, mas eu acredito e eu sei que é real, porque a ciência explica isso daí, a espiritualidade também. Mas o que realmente levou o Paulo àquela Câmara, além de muito esforço, e o esforço supera o talento, tá? Foi o trabalho dele. O trabalho de campanha do Paulo foi um negócio tão impressionante, Paulo. Eu vou abrir para você aqui agora, tá? Você me inspirou nos próximos trabalhos meus, tá? Pessoas que eram tímidas, aquela coisa toda. Cara, era impressionante você ver esse rapaz em cima de uma caminhonete, meio-dia, o sol a pino,
E ele lá, pá, mostrando isso aí que o político tem que fazer. Mostrando garra, mostrando sangue, mostrando vontade e principalmente propostas. Deus honrou ele está honrando Deus a ele e ao povo, né? E a sequência da coisa tá andando. Então, assim, eu acredito muito em trabalho, sabe, Paulo? Não é só no seu sobrenome, não. Eu acredito muito em trabalho. Prospera quem trabalha, quem busca realmente fazer a coisa acontecer. E aquela campanha do Pau Trabalho o negócio ficou na história. Torna-te parabenizar e vai continuar me inspirando, me inspira até hoje, né? Eu vou passando para as pessoas essa garra, essa gana, essa vontade, porque, camarada, não é brincadeira. Lá em 2018, primeiro que ele estava na chapa do então considerado doido, né? Era o Bolsonaro de 2018, ninguém apostava nada nele, nada. Então ele não tinha um carro-chefe, ele foi crescendo gradativamente. E naquela época, a lei eleitoral permitia 150% dos candidatos por partido. Hoje não, hoje caiu aí, 100% mais um, né? Não é que tá mais fácil não, a coisa, mas assim, então ele explicou aí, tecnicamente, né, como é que surgiu esse convite, essa vinda aqui para ser um parlamentar estadual aqui em Goiás, e eu expliquei, né, da onde realmente surgiu essa força, essa vontade, esse impulso. Foi do desejo dele. Desejo. Continua, Paulo. Se o teu desejo é ser prefeito, começou aqui, vai para a realidade. Pode soltar a próxima aí. Pelo jeito aqui a gente vai esquecer as fotos já e já vai ficar aqui só no bate-papo. Você já passou, pronto. Essa é a próxima aí. Ó. Aí, minha mãe, né, Dona Dalva, da sorveteria, que muita gente cresceu aqui, os estudantes dos colégios ali próximos da sorveteria, do Castro Alves e tal, cresceram tomando sorvete lá da sorveteria Dona Dalva. Inclusive eu trabalhei na sorveteria também, né? Eu vendia e tomava sorvete também, ainda bem que não precisava pagar, né? E aí tá meus sobrinhos, Rafael, Carlos Neto, né, a minha filha Valentina, nossa primogênita, né, pessoas que eu amo muito aí. Paulo, toda a vida você foi um homem do campo? Sim. Nasci, me criei no campo, no interior, morava numa casa sem energia elétrica, a água era daquelas rodas d'água que você coloca no corga ali e joga para casa, né, poço, cisterna, então tirava água naquela manivela de você jogar o balde lá dentro do poço, puxar também, sabe? Essa foi a minha infância. Aí quando nós recebemos o nosso senador Wilder Moraes em casa, na casa da minha mãe, do meu pai aí, e foi muito bom receber lá para um café junto com o professor Alcides, está aí o deputado delegado Eduardo Prado, está lá o nosso pré-candidato a vice-prefeito Dr. Gouveia, está ali o meu pai também, o seu Carlos, a Bruna, minha irmã, Lourenço, meu filho, Carlos Neto, que eu já falei, lá atrás também Piauí, do Pastel, o Bruno, e também não apareceu na foto aí o deputado Paulo César Martins, que também veio nos prestigiar, e o deputado Daniel, também estava aí presente. Depois recebemos a deputada Magda Mofato, foi no dia do lançamento da nossa pré-campanha, né? Foi um evento muito bom, graças a Deus, foi muito positivo. A propósito, o senhor já tem aí datas aí, agendas aí para poder compartilhar com a gente aqui dos próximos reuniões abertas? Nós vamos marcar a nossa convenção agora, provavelmente dia 28 de julho, as convenções. As convenções vão até 5 de agosto, depois fica um período para o registro de candidatura, até o dia 15 de agosto, e no dia 16 de agosto começa oficialmente a campanha. E aí são alguns dias aí até dia 5 de outubro, que realmente o bicho pega, né, Beto? Aí é no sol quente mesmo. Já puxamos o assunto, já vou colocar logo uma das perguntas aqui. O grupo do senhor já, né, deixou bem claro quais são os nomes que estarão lá na urna, lá, né, do senhor como pré-candidato e Gouveia como vice. Duas pessoas muito conhecidas.
Eu conversei isso com o Osmar Júnior, mas eu insisto nessa pergunta, vocês não têm um plano B? A gente pode esperar também, assim, pode ter alguma surpresa daí? Como é que é? Qual a situação do Gouveia? São perguntas que nós temos lá fora, né? E a gente quer aproveitar a oportunidade. A situação do Gouveia é a seguinte, todas as certidões dele saem, né? Ele está quite com a Justiça Eleitoral, ele tem todas as certidões, então ele está apto a ser candidato. O pessoal fica na dúvida, porque na época que ele foi prefeito, os médicos colocaram uma faixa no hospital agradecendo ele pela inauguração de uma ala do hospital, e isso deu um problema para ele, né? Uma faixa que os próprios médicos colocaram deu um problema, mas ele não causou prejuízo ao erário nem teve enriquecimento ilícito, foi por causa de uma mera faixa no hospital, que gerou um processo. Na política tem muito isso, essas perseguições políticas, o adversário vai lá, passa, tira uma foto de uma coisa besta como essa, simples, mas gerou todo um transtorno para ele. Mas ele já resolveu isso aí, está resolvendo, e hoje todas as certidões dele estão ok, né? E nós não temos plano B, né? Nós só tem o plano A mesmo. O plano A é o Dr. Gouveia como vice, foi um excelente prefeito. Na época, ele não teve o apoio do governo do estado e mesmo assim fez muito. Não tinha o apoio da Câmara e mesmo assim fez muito. Construiu um bairro inteiro com quase 400 casas, com ruas asfaltadas, com esgoto, com água encanada, com aquecimento solar, e 400 famílias aí colocadas, né, graças ao trabalho e à boa vontade dele em fazer, em entregar, em trabalhar, em corresponder à confiança das pessoas. Iniciou várias creches, como a creche do setor Guarani, creche Mãe Bela, creche da Vila São José, obras que ele teria terminado se ele tivesse tido a oportunidade de ter um segundo mandato, mas ele iniciou muitas obras, deixou muitas bem adiantadas, né? As casas ele concluiu, e repito, ele não tinha apoio do governo do estado, diferente de uma situação como na época do Gouveia, não tinha emendas impositivas, Beto. Deputados como eu fui, não tinham direito a emendas, como eu tive. Isso foi uma conquista nossa, sabia? Da nossa legislatura, da 19ª legislatura, que conseguiu aprovar uma lei de emendas impositivas, o mesmo caso que está acontecendo aqui em Poços, nós aprovamos na Assembleia, e toda emenda que a gente colocava, gostasse o governador ou não do deputado, ele era obrigado a pagar, porque isso está na lei. Não pagasse o governador, seria improbidade administrativa e seria uma pedalada fiscal. Então o governador, mesmo que fosse um deputado ferrenho da oposição, que colocou uma emenda para qualquer lugar que fosse, o governo estado é obrigado a pagar. Então, com isso, hoje, os prefeitos têm muita vantagem, né? Principalmente nós que temos acesso a todos os deputados estaduais, sou amigo de todos eles, sou amigo de vários deputados federais, temos um grande senador que é o Wilder Moraes e temos uma entrada nos ministérios também. Então, com essa lei das emendas positivas, isso nos ajuda muito a captar recursos para trazer para a nossa cidade. Poços, por exemplo, hoje, atualmente, está captando pouquíssimo recurso, muito pouco. O teto PAB, MAC da cidade está quase que pleno, não foi preenchido, em torno de 6 milhões de reais por ano que pode ser trazido para a saúde. Até outro dia eu consultei e ainda estavam os 6 milhões lá disponível para receber de emenda, que não recebeu este ano e o ano passado. Quando nós estávamos lá, nós estávamos enviando essas emendas, né? Então isso ajuda bastante. E como eu estava dizendo, o governo, apesar de tudo que ele não tinha a favor, ele conseguiu fazer muita coisa. Eu quero contar com a experiência dele, Rafael. Eu tenho a minha experiência, ele também tem a dele, e eu acho que a soma, né, dessa experiência com o trabalho, ela vai dar muito certo. Onde ele errou, tentando acertar, a gente não precisa errar, né, porque muitas vezes você erra tentando acertar. E essa soma de experiência vai ser muito positiva para a Posse. Ele também quer ajudar, quer dar contribuição, já foi prefeito, ele não tem aquela sede de ser aquele vice que quer ser prefeito lá na frente. Ele mesmo optou, né, para mim é uma honra ter um prefeito como um ex-prefeito como vice, é uma honra para a gente, né? Ele poderia ter o ego, a vaidade dele e dizer, não quero ser vice de ninguém, eu já fui prefeito, né, não quero ser vice.
Mas ele teve essa humildade, ele está curtindo a família dele, ele está com filhos pequenos também, tem uma família muito bonita, e ele quer também ter tempo à sua família e ainda contribuir na política. Então ele vai ajudar bastante. Aí eu estava falando, além de que a gente roda no interior todo aí, o que se ouve é que do tempo dele para cá as estradas da zona rural, por exemplo, não foram mais cuidadas, né? Que não tem estradas, que não tem essa atenção com a zona rural. Então na zona rural ele é muito, muito querido. Eu sou da roça e ele, apesar de ser dentista e também é agropecuarista, né? Na época ele também cresceu em fazenda e tudo. Ele é muito querido na zona rural. Mas eu estava falando das emendas impositivas, Rafael. As emendas, elas são lei. Então, eu estava falando, não tem o governador não gostar do deputado não pagar emenda. Se ele não pagar, ele é cassado. Isso está na lei. Por quê? Se eu chego aqui em posse e eu venho aqui na comunidade, eu gravo um vídeo e eu prometo uma ambulância UTI móvel, como essa que nós entregamos aqui recentemente no hospital, que foi da minha emenda de 2022, foi comprada em 2023. Se eu venho aqui e gravo um vídeo prometendo essa emenda, R$450 mil, que foi uma delas que eu mandei, e chega lá na frente, esse recurso não vem, quem fica de mentiroso? Eu. Né? Então, se o governo não pagar, eu fico de mentiroso. Né? Mas eu não vou prometer algo que eu não sei que eu posso cumprir. Tudo o que eu prometi até hoje são coisas que eu sabia que eu podia cumprir. Como asas da saúde, que a gente foi uma promessa de campanha, o avião UTI, a gente tornou realidade. Né? E as emendas, se eu vim, falei de uma emenda, anunciei, assim como a escavadeira, que eu anunciei que viria, muitos duvidaram, nós trouxemos e entregamos, dentro de poucos dias ainda. Então, mas se eu venho aqui e anuncio algo e não trago, é ruim para mim. Então imagina se eu prometo algo, o governo não paga, por algum motivo, a comunidade talvez não vai entender esse direito e vai me cobrar. Então foi isso que aconteceu com os vereadores. Os vereadores foram nas comunidades e prometeram, olha aqui, eu vou mandar uma emenda de R$50 mil para reformar esse posto de saúde aqui. Foi lá, fez uma reunião com a comunidade, prometeu e deu a palavra dele ali. O outro foi lá numa creche, fez o mesmo, o outro foi numa praça, fez a mesma coisa, foi no parque, foi no hospital, foi numa escola e falou, olha, vou mandar uma emenda para reformar a escola. E aí o recurso não chegou. Por quê? Porque o prefeito não pagou as emendas que são impositivas. E repito, isso é lei e está no orçamento. O orçamento tem que ser cumprido. Se alguém não cumpre o orçamento, se um gestor não cumpre o orçamento, ele está cometendo uma improbidade, ele está dando uma pedalada fiscal, inclusive uma presidente já foi cassada por esse mesmo motivo. Então a lei ela é muito séria, ela tem que ser cumprida. Goste o prefeito do vereador ou não, ele tem que cumprir. E você sabia que as emendas impositivas, assim como nós aprovamos as emendas positivas na nossa legislatura de deputado estadual, elas foram aprovadas nesse mandato? As emendas positivas foram sancionadas pelo próprio prefeito, o prefeito Helder, que não as cumpriu. Ele não cumpriu as emendas que ele mesmo aprovou como sendo impositivas e agora ele sofreu as consequências disso. Então, eu acho que depois o assunto deve afunilar para isso aí, que muitas pessoas têm dúvida nessa questão, mas é por uma questão de lei e os vereadores eles foram eleitos pelos mesmos votos. Se nós somarmos aí os votos dos 13 vereadores, se eu não me engano, às vezes vai dar até mais que os votos que o prefeito teve. Então eles também foram eleitos pelo voto do povo e eles ficaram como mentirosos nas suas emendas. Foram lá e prometeram as emendas porque eles tinham certeza que elas seriam pagas. E aí 2 anos não foram pagas. Então a reforma do posto de saúde que era para acontecer não aconteceu. E a justificativa do prefeito era o quê? Que não tinha viabilidade técnica. Agora, se o vereador manda uma emenda de 50 mil, de 100 mil para reformar um posto de saúde, você não acredita, Beto, que com 100 mil, com 50 mil, você possa fazer alguma coisa no posto de saúde? Toda certeza. Você poderia fazer uma pintura? Poderia comprar algum mobiliário que está quebrado, trocar o piso, melhorar o ambiente, as paredes, às vezes estão mofadas, o teto mofado. E aí com 50, com 10, com 20, 30, o valor que fosse, você conseguiria fazer alguma coisa. O prefeito, mal assessorado, acreditou que não precisava cumprir a lei
e que isso não lhe traria problemas, mas tinha um motivo de cunho político, que era não deixar os vereadores crescerem nos seus redutos. Simplesmente isso. Ele pegou uma orientação muito ruim, deu um Ctrl+C e um Ctrl+V para todas as emendas. Não tem viabilidade técnica. Não tem viabilidade técnica. Para todas. Para todas. Sem analisar e sem mesmo pegar, como eu disse, vou pintar pelo menos o posto de saúde aqui, o vereador botou 50 mil. Não dá para construir um posto de saúde, mas dá para reformar. Porque eles colocaram também para reforma. Dá para reformar, dá para melhorar, dá para pintar, tornar um ambiente mais saudável para receber as pessoas. E a justificativa para todas as emendas não pagas foi: não tem viabilidade técnica, não tem viabilidade técnica, e a orientação jurídica que ele teve é que não lhe daria problema. Mas isso é muito grave, porque ele descumpriu uma lei federal. E uma lei que ele mesmo, a lei federal, que é da questão da improbidade administrativa, que se você cometer, você é cassado. Seja quem for, ninguém está acima da lei. O Paulo Trabalho, se chegar lá, for prefeito, e descumprir o orçamento, descumprir a dotação orçamentária, que é 15%, seja para a saúde, 25% para a educação. Se eu descumprir isso aí, não, eu estarei cometendo uma improbidade administrativa passível de cassação, de inegibilidade e desaprovação de contas. Então, ninguém é melhor do que ninguém nesse ponto. A lei está aí simplesmente para ser cumprida e não para ser discutida. Então seria muito simples ele mesmo cumprir a lei municipal que ele aprovou, que nas gestões passadas não existia emenda impositiva. Não existia. Então, a partir do momento que eu, prefeito, digo, estou sancionando uma lei de emendas impositivas, obviamente os vereadores vão direcionar as emendas, porque eles querem realizar. Tudo que um vereador quer é poder fazer alguma coisa, não só discursar na Câmara, né? Apesar que eles não fazem só isso, eles estão sempre ajudando o povo. Só quem conhece um pouquinho de política, e Rafael, todo mundo é bom até virar político, né? Para muita gente é isso. Você esquece às vezes que o vereador ele é um pai de família, que ele é uma pessoa que tem coração, que ele é um ser humano, que às vezes de madrugada ele sai daqui 2 horas da manhã para levar uma pessoa que não tem condição para Goiânia, uma pessoa às vezes que tem que fazer um tratamento, mas ninguém anda fazendo vídeo, olha, eu estou aqui 2 horas da manhã levando a pessoa para Goiânia e trazer. Ninguém divulga. É um trabalho muitas vezes silencioso que cada um deles faz. E o vereador, o nome já diz, vem lá da Grécia, né? Aquele que vê a dor. O vereadore, você vê a dor do povo. Então, às vezes o vereador, a pessoa antes de chegar no prefeito, antes de chegar no deputado, no senador, no governador, ela chega em quem? No vereador. Paulo é cultura. É o cara que está ali o primeiro, é o testa de ferro, é aquele que o povo tem mais acesso. Então é realmente missão, sacerdócio também, não é fácil ser vereador. O pessoal acha que não trabalha, mas trabalha muito, é uma dedicação, como eu disse, um sacerdócio. E aí quando você tem, Rafael, a oportunidade de você colocar uma emenda, de você dizer assim, esse posto de saúde aqui fui eu que reformei, eu vereador mandei para cá, reformei essa pracinha, fui eu que mandei uma emenda, reformei, essa sala de aula que fui eu que comprei os computadores para ela, é muito gratificante. Eu sei porque eu realizei muita coisa com as minhas emendas. E é gratificante você entregar uma van papai, como essa que nós entregamos agora recentemente, também de 340 mil. É muito bom. E os vereadores sentiram essa possibilidade. Pô, agora nós temos emendas impositivas, nós vamos destinar a emenda impositiva e a comunidade vai ver melhor a realização do nosso trabalho. E foram frustrados, simplesmente pelo fato de que o prefeito não quis pagar nenhuma das emendas. Colocou lá um Ctrl+C, Ctrl+V para todas, colocou inviabilidade técnica, não pagou nenhuma, nem do vereador da base dele, porque ele só tinha um vereador na base. Agora, você ter ali na Câmara 5 vereadores a seu favor, vamos dizer talvez 8 vereadores contra, pode acontecer essa situação. Você ter 6-7, você ter 7-6, né? Pode acontecer. Agora, você perder todos os vereadores, você ficar com um só, isso demonstra o quê? Que você não tem nenhuma habilidade política, que você não consegue conversar com as pessoas, que você não consegue... Pô, o que está acontecendo? Beto, você é vereador? O que está acontecendo? Né? É a sua comunidade? É o que é uma estrada que você precisa para levar
para o seu povoado, para a zona rural que você representa, às vezes são coisas simples, é um pouco de atenção que as pessoas precisam, não você escantear e achar que você não precisa de ninguém para governar. Ninguém faz nada sozinho. Você acha, Rafael, que se eu for prefeito, eleito prefeito, eu vou conseguir governar se eu não atender os pedidos nobres, por exemplo? Às vezes é uma água que você tem que levar para um povoado, porque é importante para aquele vereador. Nós não sabemos como vai ser a Câmara na próxima legislatura. Nós não sabemos quantos vão ser reeleitos, quantos vão ser os novos vereadores, nós não sabemos. Mas ali vão estar pessoas que vão estar defendendo pessoas, comunidades, bairros aqui da cidade e que eles vão ter demandas. Eles estão ali porque, como eu disse, eles são os primeiros que a população acessa. Às vezes é uma lâmpada queimada num bairro, ou mais de uma, ou como eu disse, água nos povoados, ou um trator para gradear uma terra, ou estrada difícil de acesso num povoado, e vai lá o prefeito, não atende nada que os vereadores pedem, nada. Estão pedindo pela comunidade. Ora, eles vão ficar contrariados, vão começar a se afastar, né, da gestão. Isso é óbvio. Mas somado ao fato que não está cumprindo a lei, então o gestor ele não pode se isolar, ele não pode achar que ele consegue tudo sozinho. Ele tem que ter a sabedoria de que ele precisa governar em conjunto, tanto com a Câmara quanto com a sociedade. Você estar ouvindo a sociedade, você estar no meio do povo, você ter humildade. E eu sofri muito com as minhas emendas também aqui, por exemplo. O pessoal associa o seguinte: o prefeito Osmar Júnior, vice-prefeito, quando eu consegui lá a escavadeira com o senador Wilder Moraes, ele estava prefeito e o senador me ligou: Paulo, a escavadeira que você pediu está à disposição, está disponível, vou colocar a minha equipe técnica em contato com você, só que a gente precisa da documentação do município. Eu falei, liguei para o prefeito Osmar Júnior, disse: olha, precisa desses documentos aqui, mandei o checklist para ele e precisa ser rápido, porque precisa dessa máquina e se demorar muito a gente pode perder a emenda. Em 2 dias ele arrumou toda a documentação, em 2 dias ele assinou o convênio com a Codevasf e mais 2 dias já mandou a prancha para buscar a máquina. Então, isso demonstra a boa vontade de ver o município recebendo recurso, recebendo benefício. Algo que eu não via antes, Beto. Eu sofri tanto na gestão passada do prefeito Wilton Barbosa, com as emendas de cirurgia de catarata, que eu coloquei 200 mil para a realização de cirurgia de catarata. Um exemplo só que eu vou dar aqui. Fiquei mais de ano cobrando dele a realização dessa cirurgia. Não fez. Perdeu a eleição sem realizar. O pessoal novo que entrou, de tanto me ver cobrando, fez as emendas. E falei, agora, graças a Deus, vão ter 2 anos aqui que nós vamos mandar muito recurso para a posse, o recurso vai chegar, vai ser aplicado. Não demorou muito, começou a mesma coisa de novo. Você mandar emenda, mandar recurso, o dinheiro ficar parado na prefeitura ou não enviar documentação. 500 mil que eu mandei para o Bela Vista, para a realização de asfalto, construção de asfalto, foi um pedido deles, o prefeito não quis mandar os documentos. Para vir a emenda, você tem que mandar o kit prefeito, tem que mandar algumas certidões. E a emenda estava já no final e o pessoal da Secretaria de Governo me ligando. Deputado, vai perder a emenda. Seu município não mandou as documentações. Eu falei, mas não é possível, meu Deus do céu. E aí ele, inacessível, pediu para um vereador. O vereador foi lá e falou, olha, ele não tem interesse em mandar a documentação, não vai mandar. Eu falei, pelo amor de Deus, vereador, então acha algum lugar aí, deve ter um arquivo dentro da Câmara aí que tem esses documentos, né? Documentos eram pessoais do prefeito, assim, título de eleitor, alguns documentos, kit prefeito, né? RG, essas coisas todas aí. E algumas certidões. Eu falei, acha esses documentos que nós não podemos perder a emenda, não, eu não vou permitir que isso aconteça. Aí conseguiram os documentos, a contragosto do prefeito, enviaram para a Secretaria de Governo e a emenda foi paga, sem nem o prefeito saber. Aí chegou o recurso, acho que está parado ainda lá, não foi construído o asfalto no Bela Vista ainda. Foi a mesma coisa com 1 milhão da UPA, do Mãe Bela, que nós destinamos para cá, está parado até hoje na conta da prefeitura, 1 bilhão. Ainda bem que está rendendo juros. Nós vamos chegar lá e nós vamos aplicar, e ele já vai estar mais de 1 milhão. Tem 200 mil reais que nós mandamos para fazer a saída de Aciara, que era para uma pista de som automotivo.
para colocar, Rafael, num lugar adequado, que não cause perturbação ao sossego, né, sem ter problema com a polícia e tal. Vamos construir mandei 200 mil, falou que não dava para fazer. Então tá bom. Então vamos mandar fazer a saída da ladeira do Irani. Mandei tá lá parado até hoje o recurso. Então tem muitas emendas. Aquelas que chegaram com toda a dificuldade que a gente fez chegar, tem muitas que estão paradas na conta da prefeitura. Agora, recentemente, nós descobrimos que tem 3 academias de saúde escondidas. Sabe aquela academia de saúde ao ar livre? Sim. Igual essa da calistenia, sim, só que com todos os equipamentos. Todos os equipamentos, aquelas bonitinhas, coloridinhas que faz a academia de saúde, tem 3 escondidas na prefeitura. A partir do momento que o Osmar Júnior assumiu a prefeitura, o pessoal descobriu que tinha 3 academias da saúde ao ar livre escondidas. Elas são igualzinhas, é a mesma coisa dessa da praça, que foi essa da Caixa Econômica, fui eu que mandei para cá, e a da praça da Dona Albertina, os equipamentos, também fui eu que mandei. Então é a mesma, daquela ali tinham mais 3, uma era para as Branquinhas, outra para o Nova Vista, o povoado Nova Vista, e tinha mais uma que era para a Rodovilândia. Então você imagina, lá nas Branquinhas, que também é um bairro que está... Um povoado está mais longe, mais afastado, mais esquecido. Mandei 150 mil para fazer a Praça das Branquinhas com essa academia da saúde, que foi mais 40 mil. Então daria para fazer um negócio ali bonito, arrumado, o pessoal chegar de noite, sair da Americal, os que trabalham na Americal, por exemplo, jogar futebol num campinho iluminado, um parquinho, uma calçada de caminhada para o pessoal fazer caminhada, iluminar a praça. O dinheiro está parado na prefeitura. Mandei 50 mil no tempo do prefeito Wilton Barbosa, ficou lá, não fez, sabia que está até hoje, desde 2018. Deve estar mais já, porque vai rendendo, né? Mas não aplicou. E mandei 100 mil na gestão do atual prefeito Helder, que também não aplicou, e mais a Academia de Saúde. Então as Branquinhas estão lá até hoje. Aí eu fico como perante a comunidade? Como aquele que prometeu e não cumpriu. É o mesmo sentimento dos vereadores que prometeram as emendas, não executaram, e você... Rafael, às vezes você não tem oportunidade de chegar para a pessoa explicar. Ela simplesmente viu você lá atrás falando daquilo, prometendo aquilo e não viu chegando. E aí a informação verdadeira, às vezes não chega para aquela mesma pessoa. E ela vai dizer, o Paulo prometeu a Praça das Branquinhas, prometeu isso, prometeu aquilo e não cumpriu. Né? E não sabe da realidade, da dificuldade que é para você fazer um recurso chegar aqui nessa cidade. Esse foi o mesmo sentimento deles, mas está tudo ali e se Deus quiser a gente vai chegar lá, a gente vai aplicar tudo isso e muito mais. Então esse é o sentimento que a gente tem, sabe? O sentimento de pessoas que às vezes se preocupam muito mais com interesses pessoais e não deixar A ou B crescer porque fulano vai crescer politicamente. Não, pensa no povo. Se fosse assim, Rafael, se eu tivesse esse mesmo pensamento, eu não teria mandado nada para cá. Eu vou mandar para cá para crescer outros. Não, pensei na população e o povo sabe disso. Independente, caminhão-pipa para o Bacupari, que nós mandamos, por exemplo. O caminhão-pipa do Bacupari, eu participei da entrega dele. Né? Então era para mim também ir dirigindo o caminhão, fui dirigindo o caminhão. Mas assim, eu só participei da entrega. Todos os outros dias, aquele caminhão-pipa vai servir o município. Ele vai estar na guarda do gestor. O gestor vai atender outros povoados também. Quem que tem o crédito? É o gestor que recebeu o caminhão e está usando para o povoado Extrema, para outros povoados ali na redondeza ou de outros cantos da cidade. Está lá a logo, Prefeitura Municipal de Posse. Foi para o trabalho, mas a logo que está lá é a Prefeitura Municipal de Posse. Então, se eu ficasse preocupado em dizer, não, eu vou estar ajudando o prefeito, ajudando aqui, não vou estar me favorecendo politicamente, eu não tinha mandado nada para cá, eu não tenho esse pensamento. Meu pensamento é servir, corresponder à confiança que as pessoas tiverem em mim e tentar fazer sempre o meu melhor. Por isso que eu digo que em posse nós vamos fazer o extraordinário. Pela preparação que graças a Deus nos deu, nós vamos fazer nessa cidade aqui o extraordinário. Hoje, se você olhar qualquer pesquisa, aqui de Posse, eu não posso falar muito de pesquisa, Rafael, que eu já fui processado, né? Teve um grupo aí que de Posse que eu falei que eu estava... num vídeo que eu falei que estava com 60% das intenções de voto, eles me processaram porque a pesquisa não era registrada. De fato, era uma pesquisa interna nossa, e aí eles me processaram. Ao invés de preocupar em lá buscar benefício, buscar recurso para a cidade, fica preocupado em perseguir
os outros candidatos, né? Ou em crescer nas pesquisas, né? Aí, se você olhar qualquer pesquisa hoje, apenas 1% das pessoas consideram essa gestão muito boa. Apenas 1%. É muito pouco. É uma rejeição gigante. Então, assim, eu nessa situação, eu nem seria candidato. Sinceramente, eu não seria candidato. É muita vontade de você querer ter o poder de estar ali, você nadar contra 100% da corrente, quando as pessoas te desaprovam só porque você quer ter o poder. Eu coloquei o meu nome à disposição e eu sou pré-candidato e serei candidato se for da vontade das pessoas, Beto. Se eu não estiver bem nas pesquisas, se o povo me mostrar isso em pesquisas, eu não vou insistir. Eu não quero, não é algo pessoal. Eu coloquei meu nome à disposição das pessoas e as pessoas que estão sinalizando que nos querem na gestão para que a gente possa aplicar aquilo que a gente tem de conhecimento, aplicar as nossas ideias, nossos projetos aqui e transformar essa cidade. Agora, se a pesquisa disser assim, não é o Paulo Trabalho, né, nós não vamos insistir, sabe? A gente não quer forçar nada, não quer forçar uma situação, não quer obrigar ninguém, igual um namoro. Se a outra pessoa não quiser namorar com você, você vai namorar com ela? Que jeito? Né? Isso aqui é um namoro, a gente está num namoro, entende? Eu estou aqui, a cidade está ali, então se quiser vai dar um casamento, né? Vai dar um casamento muito bom, mas tem que ser uma coisa que as duas partes querem. Eu quero, já coloquei meu nome à disposição. Agora se a cidade falar, não, nós não queremos, o que eu posso fazer? Nada. Então, mas hoje, graças a Deus, as pesquisas nos mostram, não vou falar aqui de números para não me dar problema, nos mostram que a gente é bem quisto aqui, que as pessoas acreditam no nosso trabalho, que as pessoas têm essa confiança, e é isso que motiva a gente a seguir em frente, sabe? Seguir em frente, buscar e fazer e apresentar as melhores propostas e depois corresponder. Eu não quero jogar meu nome na lata do lixo, Rafael, porque 4 anos passa voando. Eu vi a campanha do prefeito anterior, sem ser passar, eu vi a desse que já está passando e está saindo, e daqui a pouco sou eu que estou entrando lá e estou saindo. A gente não é eterno dentro da política, né? E eu também não quero, e até porque não pode, o mandato de prefeito são só 2 mandatos, que eu acho que deveria ser só um de 5 anos, que daria para fazer, teria que fazer tudo em 5 anos, e você não vir para a reeleição, eu sou mais favorável a isso. Mas de qualquer maneira a gente é passageiro. E depois o que fica? O nome. Eu não quero jogar meu nome na lata do lixo. Eu tenho uma história aqui, eu tenho uma família e eu tenho ainda sonhos maiores. Então não quero jogar meu nome na lata do lixo. Por isso eu vou dar o meu melhor, eu vou fazer o meu máximo, buscar o possível e impossível que Deus vai ajudar para que a gente traga muita coisa boa para cá, sabe? Para que o nome lá na frente esteja melhor do que quando a gente entrou. Eu tenho que ficar olhando ali para a gente não ficar muito diferente do que foi oferecido para os outros candidatos, né? Mas eu já percebi que se a gente não ficar atento aqui, vai longe. Então, assim, lançar algumas perguntas. Por exemplo, o senhor não tem muita admiração para o partido do atual presidente, né? O senhor deixa bem claro nas suas redes sociais, o senhor tem um posicionamento muito forte. E isso, 2 perguntas em uma. Isso poderia prejudicar você num eventual cenário onde o senhor é eleito para posse? Isso poderia trazer algum tipo de prejuízo? E outra, como o senhor pretende convencer aquele eleitor do PT que Posse é uma região que o PT teve maioria nas últimas eleições no cenário federal? Então, como o senhor pretende convencer a esse eleitor de que o senhor seria a melhor opção para Posse? Meu compromisso com todas as pessoas, sejam elas eleitores do Bolsonaro, eleitores do Lula, ou de qualquer outro candidato a presidente, ou de qualquer viés ideológico, político ideológico, é que eu trabalharei para todos. Quando eu lutei para trazer para cá uma policlínica com hemodiálise, não era só para atender
quem era do Bolsonaro, quem era do Lula, para atender todos. Quando eu mandei uma UTI móvel para socorrer todos, não está escrito lá, só vai atender quem votou no Bolsonaro, só vai atender quem votou, né? Não. É para atender todos, assim, todos os imensos recursos, e da mesma forma, como gestor, assim eu farei. Quando a gente buscar recursos, quando a gente fizer obras, quando a gente inaugurar essas obras, quando a gente trouxer veículos, é para atender toda a comunidade. Um trator para arar a terra na hora certa, não importa se aquela pessoa lá que está recebendo, se ela é do lado A, B, C ou D. Não, acabou a eleição, você desce do palanque e vai trabalhar. Eu tenho demonstrado isso, eu sou amigo de todos. Você, quem me conhece sabe que eu não sou radical, né? Eu não sou radical, eu sou uma pessoa de posicionamento. Eu defendo a vida, eu sou contra as drogas, eu sou contra a ideologia de gênero, sou contra o aborto, sou a favor da família. Então, esses princípios, e a favor da nossa liberdade, né? Esses princípios, para mim, são inegociáveis. Inegociáveis. Aqueles que não têm os mesmos princípios, ok, vão ser perseguidos por mim. Mas eu respeito, só que não vou me deixar convencer ou mudar o meu pensamento por conta que eu preciso de voto. Eu não vou começar a defender aborto porque eu preciso de voto do pessoal que defende aborto. Eu não vou defender ideologia de gênero porque eu quero ter o voto de quem defende ideologia de gênero. Não, jamais. O meu posicionamento, quem me conhece sabe que eu sou um homem de posição e não sou de ficar em cima do muro. Agora, o meu trabalho é para todos, independente do lado político, independente da forma como a pessoa pensa, se homossexual, LGBT, não sei o que, isso aí não importa para mim. Tem amigos de todos os lados também, sabe? Me dou bem com todos, não sou radical, não sou nada disso, né? Só que eu defendo os meus princípios para mim como pessoa e luto por isso. Se alguém quiser vir aqui em posse implantar ideologia de gênero, nós vamos lutar contra isso. Se alguém quiser vir aqui implantar liberação do aborto, seja lá na Câmara Federal, por exemplo, se nós precisarmos ir para lá fazer um movimento contra a liberação do aborto, nós vamos fazer. Se vier dizer que a liberdade de expressão está em xeque, está em jogo, isso aqui é liberdade de expressão, né? Então nós vamos lutar para defender também. É apenas isso. Não é para perseguir ninguém, né? Eu acho que são valores muito positivos para a sociedade. Não tem nada dentro desses valores que eu citei que cause qualquer perigo para a sociedade. Você defender a vida não afeta ninguém. Você defender a liberdade só traz benefícios, né? Você lutar contra a ideologia de gênero, crianças que estão em fase escolar não podem ser submetidas, por exemplo, a questões sexuais de gênero. Isso aí são questões familiares, a família é que educa nessas questões, então não pode ser a escola ir lá dizer se ele é menino ou é menina, né? Isso é inadmissível. Dentro da educação municipal não vai ter. Mas eu me dou muito bem, já fui professor, tenho um carinho muito grande pelos professores, lecionei por 5 anos aqui em Posse, sei das necessidades dos professores. Muita gente me pergunta aquela questão, Rafael, sem delongar muito aqui, do voto dos 14% dos inativos, alguns colegas também. Isso foi no primeiro ano de mandato do governo Caiado, o governador que foi eleito com 60% dos votos, eu da base, com uma policlínica para trazer para cá. Se eu não votasse algumas matérias importantes para o governo, que na época que ele foi eleito, o Zé não tinha pago a folha de dezembro, tinha deixado atrasada, saiu sem pagar a folha de dezembro, deixou os servidores sem receber o salário de dezembro. Uma dívida de 3,5 bilhões de reais no estado de Goiás. O governo precisando fazer um ajuste de contas, uma reforma administrativa, e ele nos colocou isso claramente em diversas audiências com a secretária de Economia. Nós não poderíamos votar contra matérias do governo que visavam reduzir custos, mas que, ao mesmo tempo, ele colocou que, estando sanada essa situação, ele retornaria esses direitos aos servidores. Nós acreditamos nisso. Então, votei acreditando que seria dessa forma e pelo bem do Estado na época, e pelo bem também da nossa região, do nosso município, que estava uma policlínica, para a gente trazer para cá. Infelizmente, depois, não aconteceu da forma como a gente imaginava, que seria a titularidade, o database, muitos outros benefícios que eram para ter para os servidores,
E em 2020, se eu não me engano, eu saí da base do governo por não concordar com essas questões. Veio a pandemia, uma situação bem polêmica, todo mundo tinha seu posicionamento, né, e tal. Então eu não tinha muita opção naquele primeiro ano de mandato. E aí o pessoal às vezes me cobra essa questão, mas a gente estava numa situação pensando no bem maior, pensando no coletivo e acreditando que aquilo era o melhor para o Estado naquele momento e que no momento seguinte as coisas iam melhorar e os benefícios iam ser restabelecidos novamente, né? Então às vezes o servidor público tem uma magoazinha comigo por conta disso, mas não foi com má intenção, não foi de forma alguma tentando prejudicar ninguém, foi às vezes, como eu disse no início da entrevista, né? A gente erra tentando acertar, mas naquele momento foi a decisão que a gente tomou acreditando que era a melhor decisão. Mas voltei um bom relacionamento com o servidor público, vamos trabalhar, cuidar deles também, né, que são pessoas importantes para o nosso município. Outra pergunta, antes que acabe o nosso tempo, geralmente um candidato, pré-candidato, demonstra ter afinidade com alguma área ou infraestrutura, educação, saúde. O senhor demonstra planejamento em suas metas, né? Então, o senhor já pensa nisso? A gente espera, se o senhor for eleito, o senhor pretende gastar mais energia em que área para transformar a cidade? Desenvolvimento da cidade, progresso, tentar trazer para cá alguma indústria ou fábricas, dar incentivo para que elas venham. A gente está conversando também com o pessoal da batata aqui de cima, que é da Bem Brasil. Existia a possibilidade de eles não virem, não se instalarem na Bahia. Já estou fazendo com eles as tratativas para que, se isso acontecer, nós trazemos eles aqui para posse e dar toda a viabilidade para que eles venham. É uma indústria que vai empregar mais de 600 pessoas, são mais de 600 empregos diretamente. Nós temos aqui um problema de energia, mas o Nordeste goiano produz mais energia do que consome. Nós temos aqui as PCHs. O gargalo está nas redes de distribuição. Tem que trazer uma rede de distribuição, 69 mil volts, de Aciara para cá, né, melhorar a nossa subestação. Mas é tudo coisa que a gente pode sentar com o governo do estado, mostrar também para a concessionária equatorial que essa empresa vai ter um consumo grande de energia, que isso é viável economicamente também para eles fazerem o investimento e com isso nós viabilizarmos, caso eles não consigam se instalar na Bahia, porque ali eles têm uma promessa de energia daqui 4 anos. Para eles é muito tempo, eles precisam dessa energia para 2 anos. Então nós vamos fazer todo o esforço possível no que depender de nós, do senador Wilder Moraes, sentarmos com o governador do estado, o governador Ronaldo Caiado, apresentarmos isso para eles, já estamos fazendo as tratativas. E se nós conseguirmos trazer essa indústria para cá, ela vai ser a primeira de muitas. Então a gente tem que tentar, né? Caso não aconteça deles se instalarem na Bahia, a gente não pode deixar eles perder, senão eles vão voltar lá para Minas Gerais, região deles lá de Perdiz, de Minas Gerais, ou talvez ampliar, instalar um polo em Formosa. Já perdemos a Bung no passado, né? Que quem conhece a história sabe que a Bung era para se instalar aqui e por questão política, para manter posse como curral eleitoral, não quiseram deixar a Bung esmagadora se instalar aqui. Ela se instalou no Luiz Eduardo Magalhães, hoje o Luiz Eduardo Magalhães é uma potência. Então você imagina 600 empregos diretos aqui, depois vindo outras empresas, são 600 famílias, daqui a pouco mais 200, mais 300, polo de confecção, nós vamos atrás também, para implantar aqui na cidade os cursos, o treinamento, porque aqui tem as mulheres, né, do nosso município, também homens, que podem ter essa vocação, se especializar e começar a fazer confecção, e nós vendemos para as grandes indústrias. Então esse desenvolvimento, essa geração de emprego e renda, e também o paisagismo da cidade. Como eu disse lá no início, Posse é a rainha do Nordeste goiano, mas ela está sem a coroa, sem os brincos, sem a maquiagem, sem o esmalte. E nós vamos torná-la bela, tornar a cidade bela, bonita, agradável, arborizada, sabe? Uma verdadeira cidade desenvolvida. A saúde é uma demanda que eu sempre tive como projeto Asas da Saúde, ambulância UTI móvel que mandamos para cá, policlínica com hemodiálise, com ressonância magnética. Então a saúde também está no meu radar, está no meu coração. E minha mãe também, que não me deixa esquecer sempre, que para ela a prioridade é a saúde, né? Mas tem vários pedidos, tem a rodoviária de Posse, tem o Parquinho Paraíso Encantado, que nós queremos ativar também, ampliar
o hospital. Então tem muita coisa boa para fazer nessa cidade. Eu acho que o gestor que passou aí, ele perdeu a oportunidade. Ele perdeu a oportunidade de não fazer apenas o feijão com arroz. Que você trocar uma lâmpada, você fazer meio metro de asfalto, isso aí é obrigação do prefeito. Ele não está fazendo nada mais, ainda mais numa gestão de receber tanto recurso. Nunca possa receber tanto recurso do governo do estado, que recapeou a rodovia JK, recapeou a entrada da cidade, a GO aqui 236, né? Então, assim, muito recurso do governo do estado, muita emenda de deputados estaduais, federais e minhas, né? Inclusive, como eu disse, a gente abriu as portas do município para que todos viessem para cá trazer emendas. Então, nunca teve tanto recurso como teve agora. Então, o gestor atual ele perdeu a oportunidade de fazer o extraordinário. Mas nós faremos e tenho certeza, até o final vai estar assim, num outro patamar de desenvolvimento, bem vista no estado todo. Então, como eu disse, tem muita coisa boa para fazer. Inclusive essa ligação de Goiás com a Bahia, por aqui. Aqui do Trevo. Da JK, né? Não, do Trevo de Poços, também da JK, mas você sai do Trevo de Poços, pega a BR e sobe para Jaborandi. Você veja o desenvolvimento que o Eixo da Baiano traz para nós. Os empregos que gera ali são pessoas que vivem aqui, que moram aqui, gastam o seu dinheiro aqui no nosso comércio, que trazem a sua receita para cá, que tem os filhos aqui estudando, estão contribuindo com a cidade. Eu acho que o mínimo que tem que fazer é nós estadualizarmos esse trajeto subindo a Serrinha, que são aí de 8 a 12 quilômetros mais ou menos, nós trabalhar para estadualizar e pavimentar essa ligação de Posse com a Bahia, assim como Mambaí fez. Mambaí, a serra de ligação com a Bahia não era pavimentada. O governo do estado na época pavimentou e a região deu um boom de desenvolvimento. Mambaí também se tornou uma cidade bem mais desenvolvida assim, em termos de... Veio tanto grupo, tanto investimento lá para dentro por conta que tem estrada. O governador Íris não foi nem o Íris, foi não sei se foi o Juscelino Kubitschek, agora não me falando a memória. Que governar é fazer estradas. O Íris fez isso muito bem quando ele construiu a GO 118, ligando Formosa a Campos Belos, Monte Alegre, Cavalcante. Você leva desenvolvimento. Então o que nós temos que fazer? Fazer essa ligação com a Bahia, para que venha mais investimentos ainda naqueles que estão ali. Nós temos que fazer a ligação da JK com a BR-020. Nós temos que pavimentar, isso foi um pedido meu, o senador Wilder Moraes, eu pedi para ele 60 milhões de reais, para nós pavimentarmos toda a cidade, todas as ruas da cidade. Ele me perguntou quanto precisava, eu falei que em torno de uns 15 milhões por ano, eu acredito que dá para fazer. E depois disso nós temos que copiar o exemplo da cidade do Sul. No Sul já está se pavimentando a zona rural. Hoje muitos municípios como Pato Branco, São Lourenço do Oeste, muitos municípios aí, as estradas vicinais, a cidade já está toda linda, toda pavimentada, o pessoal está pavimentando, os prefeitos estão pavimentando a zona rural. Então esse é o nosso sonho, a gente tem que sonhar grande, sabe? A gente tem que sonhar grande, as coisas acontecem quando você... Falando de sonho grande, e o lixão? O lixão nós vamos estar passando aí gestões após gestões e continua da mesma coisa. É muito triste. Ainda bem que agora tem uma lei federal que ela está extinguindo os lixões a céu aberto e nós temos o consórcio do Cisbango aqui, que é um consórcio possível com o ex-prefeito Jorginho de Buritinópolis, para levar o lixo todo para lá. Então, poríamos fim neste lixão, revitalizar o lixão, ali é um parque, né? Então ser transformado verdadeiramente num parque arborizado, ter essa recuperação, parar de levar o lixo para lá, levar para o consórcio lá de Buritinópolis e nós implantarmos aqui a coleta seletiva. E esse é um sonho muito grande, Rafael. E nós vamos precisar do Corpo de Bombeiros, das escolas, dos líderes, para que a gente possa educar a sociedade a praticar a coleta seletiva, facilitar a vida dos catadores, gerar receita para eles e diminuir o volume de lixo que vai para o aterro. Então, esse é o nosso objetivo. Vou aproveitar aqui para dar também uma alfinetada no atual prefeito, que assinou um contrato de 198 milhões de reais pelos próximos 30 anos para dar destinação ao lixo, 500 mil reais por mês.
sendo que para levar o lixo para Buritinópolis eles vão nos cobrar em torno de R$60 mil por mês. Aí tem mais o frete, digamos que a gente gaste mais R$60 mil, são 120 contra 500 por mês. Então o município gastaria 400 mil, 380 mil reais a mais todo mês durante 30 anos para dar finalidade para o lixo. Então um contrato no mínimo duvidoso e no mínimo superfaturado. Quero salientar aqui o trabalho do vereador Abílio nesse caso, porque ele levou a conhecimento do Tribunal de Contas do município, apresentou esses indícios e o Tribunal de Contas do município suspendeu esse contrato. Um contrato de 198 milhões, que seria pelos próximos 30 anos, que comprometeria aí pelo menos 8 prefeitos para frente, né, com um contrato dessa magnitude, com indícios de superfaturamento e sem as licenças ambientais. Então o Tribunal de Contas dos Municípios suspendeu esse contrato. Aí o que nós vamos ter que fazer para resolver? Então, esse contrato é suspenso, graças a Deus, né? Seria um prejuízo muito grande para o município. É entrar no consórcio do Sisban, levar tudo para lá, implantar a coleta seletiva, fechar esse lixão e revitalizar ele. Esse é o nosso sonho em relação ao lixão. Inclusive eu estou tentando já há algum tempo, né, trazer novamente o presidente, João Orestes, para conversar com ele, mas ele está aguardando algumas confirmações, decisão do SEMAD, essas coisas, mas tudo indica que já agora, 4 de agosto, é o prazo para as prefeituras encerrarem com os lixões, né? Então, queira ou não queira, tem que acabar. E, à primeira vista, a Prefeitura de Poços já sinalizou que vai manter essa proposta do Sisbanco com aterro provisório em Guarani de Goiás para atender a esse prazo. E, futuramente, lá em Buritinópolis, perto ali de Simolândia, que seria a construção definitiva. Lá com o João Orestes, né? Isso, com o João Orestes. Então, assim, a coleta seletiva é o que nós temos que trabalhar, educar as crianças e dar um bônus para aqueles que estiverem fazendo a separação do lixo corretamente, ter um desconto no seu IPTU, sendo fiscalizado pelos próprios catadores. Então, olha aqui, já vai ficar registrado aqui um projeto nosso, que é essa implantação. Então o catador está lá, coletando o lixo, vai levar para a cooperativa, fazer a separação, a triagem, e a pessoa que está, a residência que está separando o lixo certinho, dentro do saco apropriado, um saco verde, um saco branco para o lixo reciclável, e o saco preto para o lixo orgânico, né? Aí a cooperativa a cooperativa de catadores pode passar 2 vezes por semana para recolher o lixo reciclável. A residência que não estiver fazendo isso, ela não tem o selo. A casa que está fazendo, ela recebe um selo de casa verde, casa sustentável. E assim poderá ter um abatimento no seu IPTU, é um incentivo, né? Sem dúvida. As cidades que tentaram instalar essa coleta seletiva, geralmente funciona assim, com 2 dias na semana, separado do lixo comum, do resíduo que tem aproveitado. E esse é o grande empecilho, que geralmente as pessoas não participam, não colocam lixo reciclado, misturado com outros. Tem que ter, de fato, um incentivo para as pessoas participarem, para deixar o lixo reciclado numa sacolinha que vai ficar na frente da casa, num dia certo. E sem esse tipo de incentivo seria impossível mesmo. Isso. Pode ter isso muito bom. Como é que está nosso tempo, Will? Que eu acho que já estourou tem muito tempo, né? Estourou o tempo. Beto, vou deixar aí também um espaço para você lançar mais alguma pergunta, porque a gente já estourou o tempo, tem tempo. Não, eu nem vou fazer pergunta, porque senão vai alongar muito, e quem me conhece sabe que eu adoro conversar muito, mas eu escuto demais também. Mas, primeiro, mais uma vez, eu queria te parabenizar, Paulo, por respostas diretas, tá? Eu sempre oriento, pergunta tem que ser inteligente, e resposta tem que ser resposta de criança. Sim, sim, não, não. Não tem solução, não tem resposta, passa para frente, né? Você falou lá atrás, respondendo, Rafael, sobre a situação do vice-prefeito Gouveia, tá? E você falou que o plano A é o Gouveia e que o plano B não existe. Que o plano B é fazer o plano A dar certo, né? Então já tá tranquilo. Se eu fosse realmente perguntar, né, para sair aqui aproveitando a potência da audiência da VIP,
E a madrugada era pequena, viu, Rafael? Mas só falando que quando você finalizou de tudo que você falou, percebi então que o teu plano de governo já está bem adiantado, bem elaborado, não é problema para você. Você está fazendo isso em conjunto com a comunidade, você está fazendo isso em conjunto com pessoas que realmente estão sentindo essas dores que você falou dos vereadores. Você que está aqui, de uma certa forma também, eu já vim acompanhando. Mas uma coisa que eu quero te perguntar, duas coisinhas rápidas, já que esse lance que foi citado aí, até numa matéria anterior, que o prefeito, depois que ele voltou, né, desse problema dele aí, que para o governador é muito sério, para ele não é, que ele voltou e não se sabe exatamente o que vai dar, também isso não me interessa, tá? Eu até... Você vê dificuldade, né, dele vir, de formação de grupos aqui, grupo dali, que eu estou vendo que estão andando muito, isso vai atrapalhar a sua campanha. E outra coisa, você vindo se sagrar prefeito de posse, para assumir em 2021, de 25, você ainda vai ter aí 2 anos com o governador Ronaldo Caiado. Aquelas rusgas lá atrás do Paulo Trabalho, a oposição ao governador Caiado na época, você acha que pode vir a te atrapalhar? Ou você já tem um planejamento, você já tem uma conversação, já tem um adiantamento para isso? Assim, só a título de tranquilizar mesmo a população. Não, a gente está bem tranquilo, tem uma boa relação com o governo, e governo não pode ser oposição de governo. Sendo prefeito, eu serei um governo do município, governador do município. E nem o governo faz oposição ao governo, né? Mas também já tenho sanado essas arestas com o governador Ronaldo Caiado, já nos encontramos após isso, já conversamos um pouco, então não tenho dificuldade nenhuma com ele, nem com a equipe dele. Inclusive o senador Wilder Moraes, são muito amigos, né? Tem um bom relacionamento, o que favorece bastante, então isso aí não vai ser nenhum problema. Outra questão que você me citou sobre o retorno do atual prefeito, se ele teria dificuldade. Você vê, o atual prefeito... Tipo assim, você vê algum adversário forte para você? O prefeito Helder... Não. O prefeito Helder, ele está sofrendo o processo de improbidade administrativa. Ele retornou através de uma liminar. E vejam, não teve golpe, não teve nada disso, foi simplesmente um descumprimento da lei. Intimidação, parece? Sim. Você lembra também na do Osmar Júnior, que ele fala o seguinte, que a culpa é minha, é uma frase comum, né? Essa frase é do Romeu, do Simpson, viu, vice-prefeito? Do Romeu, do Simpson, há mais de 20 anos atrás. A culpa é minha, eu jogo ela em quem eu quero. Mas a gente aprende na psicologia, né? O fracassado, Paulo, o derrotado, o maldoso, ele está sempre buscando um culpado. Nunca assume a culpa, ou né? inventando uma desculpa, né? Nunca foi culpado. Então, Beto, ele está sofrendo esse processo por descumprimento da lei, os vereadores estão fazendo o papel deles, não poderiam ser omissos. Inclusive já teve uma CPI lá atrás, que ele conseguiu arquivar, quisesse o Osmar Júnior, vice-prefeito, já lá atrás ter articulado alguma coisa, ele já teria feito isso lá atrás, Rafael, onde ele teria tido 2 anos de governo para frente. Ele não fez, não teve interesse. E como o papel de vice, a partir do momento que o prefeito é cassado, o vice tem a obrigação de assumir a sua função. Se ele não fizer isso, quem assume é o presidente da Câmara. Mas o prefeito retornou com uma liminar, e ele está sob liminar, porém o processo está correndo. Digamos que ele fique até o final do mandato, e eu quero disputar com ele nas urnas, não tenho problema nenhum com isso. Se a gente está liderando a pesquisa, não tem por que a gente se preocupar, como eu já disse isso em um vídeo, não teria por que, Rafael, preocupar em quem está atrás e tirar quem está atrás do páreo. Nem se eu estivesse atrás eu faria isso com quem está na frente. Não é o meu perfil perseguir ninguém. Eu nunca persegui ninguém na minha vida. Quem me conhece, todos que passaram pela minha vida, sabem disso, né? Não sou perseguidor. E também não faria isso com ele. Então, para mim, se disputar com ele na urna, não tem, é o certo. Mas ele está sofrendo um processo onde ele vai se tornar inelegível.
pela improbidade administrativa que ele cometeu. Quem comete improbidade, o crime foi caracterizado. O não pagamento das emendas foi caracterizado. Ele poderia ser cassado pelos contratos de varreção da cidade, que foi condenado pelo TCM a pagar R$700 mil de recurso próprio dele, do secretário dele, da gestão dele, devolver para o Tribunal de Contas do município. Ele poderia ser cassado por esse processo. Ele poderia ser cassado pelo processo, pelo contrato dos 198 milhões do lixão, com grandes indícios de superfaturamento. Mas ele foi cassado pelas emendas impositivas. Então, esse processo das emendas impositivas vai torná-lo inelegível. Ele pode até concorrer à eleição. Ele feriu a lei de responsabilidade fiscal. O crime foi caracterizado. Ele pode até concorrer à eleição. Ele poderia, eventualmente, quem está disputando pode vencer ou pode perder. Isso pode acontecer. Numa eventualidade dele, se ele vencesse as eleições, ele poderia perder o mandato após isso, pela finalização do processo, que vai dar a inegibilidade para ele. Mas, pela liminar, ele pode ficar até o final do mandato, né? Também, como eu disse, é o correto que ele fique, é o correto que ele esteja aí, que cumpra o seu mandato até o fim, né? Foi eleito para isso, que fique, que trabalhe, né? Ele tem a obrigação de trabalhar, está trabalhando só agora no final do seu mandato, né? Ele ficou 3 anos inertes, 3 anos praticamente ali inerte, dormido, e no último ano ele acordou. E agora você imagina uma pessoa reeleita, né? Uma pessoa que não trabalhou 3 anos, vai reeleito, depois ela não tem mais reeleição. Qual é a motivação para ela trabalhar? Nenhuma, está trabalhando neste último ano porque temos uma eleição, mas lá na frente ele não tem mais reeleição. Então ele vai poder ficar os 4 anos aí de perna para cima do jeito que ele gosta, porque quando ele estava nos plantões no hospital, os relatos que a gente tem é que ele brigava com as enfermeiras, os enfermeiros que o acordavam de madrugada, né? Às vezes chegavam pessoas ali ensanguentadas, pessoas sofrendo, pessoas gritando de dor, crianças com febre, mães desesperadas. Se acordasse ele nos plantões dele, os relatos que a gente tem, e o pessoal da saúde vai saber dizer melhor do que eu, vai saber o que eu estou dizendo, é que eles sofriam aí algumas retaliações, eles eram repugnados, né, por acordar o médico, esse médico, né, que hoje é prefeito, no seu horário de plantão. Então se ele for reeleito, certamente ele vai poder ficar os próximos 4 anos de perna para cima, que é o que ele gosta de fazer. Tá. Só complementando, Paulo, para eu finalizar, eu espero realmente que você dê continuidade, né, a esse seu plano de governo, que, em sendo eleito, que você coloque realmente em prática, porque quando você fala de trazer essas indústrias, trazer essas empresas, você está trazendo prosperidade para essa cidade, né? E quando esse assunto crucial, que é um câncer aqui nessa cidade, o tal do lixão, pelo amor de Deus, que é a pauta do Rafael, né? O Rafael é o principal entusiasta também aqui. E quando você vai ver acontecer, viu, Rafael? Se Deus quiser, quando vocês falam aí do processo seletivo do lixo, aquela coisa toda, de capacitação, isso aí tudo. Isso e você educação, sabe, Beto, falando do lixão, você sabe que quem colocou o lixão ali naquele lugar ali foi o ex-prefeito Stanley, né? Stanley, pensa, você é dono de uma fazenda, aí você vai fazer um chiqueiro de porco. Você, o fazendeiro competente, você sabe de que lado sopra o vento predominante para a sua fazenda. Aí você vai fazer um chiqueirão de porco do lado que o vento sopra para a sua casa, ou você vai fazer do lado contrário? Então o que tinha que ter sido feito aqui, lá atrás, era ter colocado esse lixão do outro lado da cidade, porque o vento predominante é o vento aqui da Bahia do Oeste. Bahia do Oeste, da Bahia, né? Da Bahia. Do sol nascente, né? Se você coloca o lixão do outro lado, fumaça, mosca, lixo, mau cheiro, vai embora para o mato e não para cima da cidade. Então já foi um erro gravíssimo que nós ficamos pagando aqui por mais de quantos anos? Quase 20 anos. Quase 20 anos. Quase 20 anos. E isso daí Bela Vista 1, 2 e 3, que o ex-prefeito Stanley autorizou a homologação do loteamento sem asfalto. Nós estamos aí com uma demanda agora de mais de 20 milhões de reais para fazer o asfaltamento, que nós vamos fazer desses loteamentos, né? Mas que se lá atrás ele tivesse cumprido a lei, e esses loteamentos teriam sido asfaltados pela incorporadora, pela empresa dona do loteamento. Lógico, tanto o esgoto, quanto o asfalto, quanto as galerias
do loteamento teriam sido todas feitas para que o lixão fosse autorizado, né? Nós pagamos aí quase R$500 mil por mês de precatórios de um concurso que o ex-prefeito Stanley demitiu os funcionários públicos simplesmente porque ele ou queria colocar o pessoal dele ou não gostava daqueles que passaram no concurso. Ele demitiu esse pessoal e aí nós ficamos, e esse pessoal entrou na justiça com direito. Você passa num concurso, Rafael, você é bombeiro militar, concursado, não é isso? E o governador resolve te demitir, né? Sem justa causa, sem nada disso, você vai fazer o quê? Você vai procurar seus direitos. Sim. Você vai entrar e você vai ganhar e o Estado vai ser obrigado a te indenizar. Agora imagina centenas fazendo a mesma coisa. Foi o que aconteceu aqui no município. Muitos entraram, ganharam umas ações milionárias e posse teve que pagar de recurso próprio dos impostos do contribuinte, anos após anos, em torno de R$500 mil por mês de precatório, dinheiro que poderia ter sido investido na saúde, no desenvolvimento, na infraestrutura da cidade. Então, assim, é uma herança péssima que veio lá de trás, sem falar das perseguições políticas, né, que sempre foi adotado por esse pessoal. Então, assim, nós estamos pagando, Beto, um preço muito caro para essas pessoas que hoje estão aí querendo novamente estar à frente aí do município, né? É um verdadeiro retrocesso. Eu estou olhando aqui na parede, aqui no pano de fundo, estou vendo aqui a cara do meu amigo Albert Einstein ali, né? E ele falava, testado de imbecilidade você continuar fazendo a mesma coisa, esperando resultado diferente. E eu falo assim, quando as pessoas querem realmente uma mudança de vida, elas são merecedoras. Mas não existe mudança de vida sem mudança de comportamento e mudança de modelo mental, sem mudança de mentalidade. Então, essa mudança tem que se iniciar agora, né? Tem que começar agora. Porque tudo isso que você falou, eu sou sabedor, moro em Poços há 51 anos, né? Trabalhei nessa gestão aí que você falou, lá na prefeitura, e sou conhecedor de muita coisa. Eu passei e passo aqui em Poços hoje, eu sei muito bem disso. É tanto que eu adaptei uma frase e eu falo, digo com quinto ano que eu diria onde você quer chegar. E agradecer o Rafael, né, pela oportunidade. Rafael, me coloca à sua disposição, se precisar de mim aí para a gente desenvolver um trabalho me coloco à disposição do pré-candidato para o trabalho, tá? Se achar que eu agrego valor a essa cidade, se não achar, eu faço do mesmo jeito, porque eu sei que eu agrego valor, eu gosto disso aqui que eu faço. E tudo isso aí, o que mais me magoa, Paulo, que nessas gestões aí que você citou, tudo assessoria, ou ruim, ou falta dela. Que eu acabei de ficar sabendo, foi você, Rafael, foi o Will que me ensinou, que é os BO que eles indicam, né? Os BO que eles fazem, né? Depois o Rafael vai explicar o que é isso aí, tá? Não. Mas isso aí... Tem que ter boa vontade, tem que ter espírito coletivo, espírito público, que aí as coisas vão bem e Deus ajuda, né? Rafael, com certeza. Obrigado, viu, pela... Não sei se você concluiu já ou não. Não, é só o seguinte, não tem nem como eu ler a participação, porque eu nunca vi tanta participação na minha vida. Você tem um time ativo, bastante ativo aqui, olha só. Então, pessoal, peço desculpa porque não tem condição, mas agradeço também ao mesmo tempo. Isso tudo são pessoas, em sua grande maioria, pessoas que gostaram da entrevista, aprovam sua colocação, sua fala. Então, mérito todo do senhor. E agradeço a participação de todos. Peço desculpa novamente por não ler, porque realmente não dá, né? Também nem tivemos tempo de ver a foto, ver lá, ler. Todas as fotos. Mas, pessoal, muitíssimo obrigado. Paulo, suas últimas considerações? Agradecer mesmo, né, a todos que estão aí acompanham o nosso trabalho, acreditam no nosso trabalho, dão força. As mensagens que a gente recebe diariamente, espontâneas, é muito positivo, é motivador e faz a gente querer ser melhor e fazer mais a cada dia. E tenho certeza que eu não irei decepcionar, muito pelo contrário, quero sair com um nome muito melhor do que eu estou entrando hoje. Quero ver o meu povo feliz, quero ver a minha cidade bonita, minha cidade alegre. Então eu só tenho gratidão a todos vocês. Muito obrigado mesmo, sou uma pessoa acessível, todos que têm sugestões, críticas também, sabem como me achar, como falar comigo, e a gente acata sempre as boas críticas, as boas ideias, né? Inclusive na formação do nosso plano
de governo. Então, pessoal, muito obrigado mesmo aí, agradeço demais. E obrigado também, Rafael, pelo espaço aqui, esse trabalho que você faz, né, com a revista VIP, é um meio de comunicação aqui importante, então que você continue, que você tenha sempre a sua liberdade para poder trabalhar, né, que esse direito fundamental seja sempre garantido, no que depender de mim, sempre será também. Obrigado, Beto, né, agradeço muito aí a sua participação, suas colocações, e com certeza você também tem muito a somar no município. Tá? Um abraço para a família, para a esposa, para os amigos, para todos vocês que nos assistem. Isso aí, Beto, Paulo, muito obrigado. A revista Digital VIP está de porta aberta para vocês. E que bom que você veio aqui, que quebrou, eu acho que quebrou um gelo, porque muita gente tava falando coisa aí de que tinha um lado e no fundo o que a gente precisava... Era só desencontro mesmo. Não, né? era de uma fonte, mais de uma fonte, né? Então é o seguinte, o senhor se mostra um homem sagaz, esperto, que aproveita as oportunidades e que outros políticos aqui da nossa cidade tenham isso como exemplo. Nossa revista está de portas abertas e a gente não quer promover ninguém, nunca foi intenção da revista Digital VIP promover um candidato ou outro. Nós queremos sim conteúdo e quanto mais fonte tivermos, talvez a gente chega perto daquilo que a gente quer, que é a verdade. Então, nunca só de uma fonte. Então, muito obrigado, Paulo. Obrigado, Beto. E, repito, a revista Digital VIP está de portas abertas. Pessoal, muitíssimo obrigado por estar aí acompanhando até agora. 2 horas de programa, eu acho que a gente bateu o recorde aí. Mas, se Deus quiser, em início de agosto a gente está de volta e a gente continua lá nas redes sociais. Até mais, fiquem com Deus. Obrigado, Will. Pode encerrar aí. Agora a Posse tem um novo jornal. E aumento das compras e vendas de 2024. Os fatos que marcaram a semana em reportagens feitas por equipe profissional. VIP, a sua revista digital.